Abra sua Bíblia comigo no texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. O tema desta noite é: você ainda não está amando o suficiente. E perceba que é uma afirmação, não é uma pergunta. Você ainda não está amando o suficiente. Essa é a conclusão que eu cheguei meditando durante essa semana. Na verdade, o Senhor me deu essa mensagem quando eu estava de férias. E eu estava ali em Campinas. E eu vou te contar um negócio, meu irmão. Esse negócio de praia é presente de grego, viu? Oh, Jesus, negócio de praia, virose. Aí imagine só, a gente deu uma descidinha, ficamos ali 2 dias. Aí a Letícia foi pega na virose. Aí falaram, vamos retornar. Voltamos para Campinas. Aí eu também, quando eu vi, eu estava com a tal da virose. Aí eu falei, Senhor, vamos aproveitar, vamos orar, né? Já que a gente está meio jururu. E aí, meus irmãos, eu tive um momento tão gostoso ali, não da virose, essa aí, misericórdia. Mas aí eu fui para o quarto ler, e daqui a pouco eu estava lá orando, tendo um tempo com o Senhor. E eu me deparei com esse texto, e é um texto que eu havia lido há umas 2 semanas antes. E quando eu li o texto, eu logo me veio, vamos pregar sobre isso aqui, em relação ao amor. E eu já senti o direcionamento de Deus para pregar nesse texto. Mas aí eu me deparei com um detalhe que aquilo fechou meu coração. E vocês vão saber isso durante o sermão. Mas nesse momento lá em Campinas, o Senhor me trouxe uma revelação. E aquilo, falou tão forte comigo. E quando eu me deparo com esse texto, eu tenho que exclamar: eu não amo o suficiente. Uau! É uma afirmação pesada, eu sei. Mas vamos ao texto? Eu acredito que você vai concordar comigo. Afinal de contas, o que eu trago aos irmãos é sob a orientação do amado Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 27. Lucas 6, 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam vocês também a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, e sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Será dada a vocês, pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Vamos ao texto. Vamos aplicar este texto às nossas vidas. O primeiro princípio que eu enxergo, que eu vejo de uma forma muito clara, é que não há limites para amar. Não há limites para amar. E queridos, é interessante como que nós colocamos limites. Olha, dá para caminhar até aqui. Dá para fazer até esse ponto.
Além disso, não. Mas a Bíblia fala que não há limites para amar, queridos. Não há. É interessante como que nós vamos colocando pré-requisitos para expressar e amarmos as pessoas. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que caem por terra esses pré-requisitos. Simplesmente eu tenho que amar, não há limites. Quando eu vejo os versículos 27 até o 31, eu falo, uau, amar meus inimigos. Aquele que me amaldiçoa, aquele que fala mal de mim, aquele que mexe comigo. Não dá. Como assim, Senhor? Eu sou constrangido com a palavra de Deus. Eu fico assim, meus irmãos, de um jeito. Eu falo, Senhor. E foi meditando aqui que me veio essa palavra. Não, Marcelo, você ainda não está amando o suficiente. E aí eu fui levado para o segundo ponto, para o segundo princípio com relação ao texto. Pode colocar. Esse segundo ponto é de forma pessoal. Esse segundo ponto se refere a mim. E eu queria que você fizesse uma autoanálise diante da revelação da palavra de Deus para a tua vida. Mas eu aprendo que eu, Marcelo, não amo o mínimo aceitável. Eu não amo o mínimo aceitável. E olha, queridos, que eu me esforço, eu procuro, eu tento, mas quando eu vejo esse texto, sem o texto eu até acho que estou indo bem, mas quando eu me deparo com essa verdade, eu chego à conclusão que eu não amo o mínimo aceitável. Isso se aplica a mim, a você, todos os dias, queridos. Se aplica a minha realidade, a sua. E quando, veja só, eu enumerei o texto que eu acabei de ler em 14 ensinamentos práticos para servir como balança para mim, para eu ver qual é o fiel da balança aqui, para saber se eu estou amando ou não, pelo menos um mínimo aceitável. Porque quem sabe você, quando chegou aqui, falou, pastor vai pregar sobre amor de novo. Pastor, Deus nos ama, a gente tem que amar o próximo, aleluia. Bora lá, tem muita coisa para pregar na Bíblia, pastor. Bora, vamos. Mas meu irmão, eu estou sendo constrangido pelo amado Espírito Santo, de que de fato nós não amamos como devemos. Estamos longe de um mínimo, pastor Gilberto, aceitável. Bom, vamos então, eu vou ler e você vai fazendo análise, e aí a gente chega depois a uma conclusão juntos, amém? São 14. Primeiro, está tudo no texto que eu acabei de ler com vocês. Primeiro ele fala, amem seus inimigos. Vai falar que é fácil. Você que sofre bullying, vai falar que é fácil. Você que é xingado de gordinho, rolha de poço, desde quando era criancinha. Você que é sempre escolhido por último na hora de tirar o time de futebol. Pensa no constrangimento. Aí o que você faz? Você vai para o gol, né? Porque goleiro ninguém quer ser. Então você fala que quer ir para o gol, só para não ser o último a ser escolhido. Vocês já perceberam que eu estou contando a minha vida aqui, né? Queridos, amar o inimigo não é fácil. Amar aqueles que se levantam contra nós não é fácil. Mas vamos continuar, porque, número 2, o texto está dizendo, façam o bem aos que os odeiam. E tem gente que nos odeia. De graça, você não fez nada, você só ama, trata bem, você faz o seu melhor, mas meu irmão, tem gente que te odeia. Por quê? Meu irmão, porque a pessoa só tem isso no coração. Foi o que ela plantou a vida toda. E na hora de falar, de agir, gesticular, o que vai ser expressado é ódio. Você pode ser a melhor pessoa, mas ela vai expressar ódio.
E tem pessoas que nos odeiam. O que você vai fazer? Devolver o ódio? O texto está dizendo: ame os que odeiam você. Fácil? Fala sério. Eu posso não retribuir o mal, muitas vezes, que me fazem com ações. Mas quantas vezes usamos a boca para também odiar as pessoas? Queridos, isso é muito forte. Sabe por quê? Porque muitas vezes uma palavra estraçalha mais do que ações. Pessoas que têm uma vida inteira atrapalhada, cheia de traumas, porque palavras foram ditas quando eram crianças, adolescentes. Mas vamos lá. Na minha interpretação pessoal, para a minha vida, pastor Marcelo, eu aprendo que ainda não amo o mínimo aceitável. Então, estamos apenas no número 2. Número 3, abençoem os que os amaldiçoam. Eu já aconselhei vários de vocês que tiveram problemas com vizinhos. E meu irmão, não tem nada mais desagradável do que ter um vizinho chato. E às vezes o vizinho não é só chato. Muitas vezes ele dá brecha para o inimigo e é usado pelo inimigo para te amaldiçoar, para causar tormenta na tua vida, para te deixar irado. Você chega do serviço, meu irmão, cansado, você quer curtir o ambiente do seu lar com a tua família. Quando você chega lá, está a tua esposa chorando porque o vizinho deu barraco, reclamou, não sei o quê. Meu irmão, e a Bíblia fala: ao invés de amaldiçoar, abençoe. Não é fácil. Eu me lembro uma vez, nós ainda morávamos em Campinas, nós estávamos quase vindo para Araçatuba. Eu e Ana estávamos saindo do shopping Dom Pedro, fomos fazer alguma coisa lá, e eu entrando, a Ana entrando, ela abriu a porta do carro, e de longe uma mulher começou a gritar com ela. A Ana ficou assim, imagina, a Ana, né? Ela parou, congelou. Toma cuidado, está arriscando meu carro. A mulher de longe achou que quando a Ana abriu a porta do carro tinha batido. Mas não, tinha um espaço muito grande. Nem chegou perto, nem perto chegou. A Ana olhou para mim: essa mulher está maluca. Eu falei: calma. E ela, tal. Aí na hora me veio Provérbios 15:1, né? Palavra branda desvia o furor. Aí eu falei: espera, ela vai chegar. A mulher chegou, a Ana já deu uma, né? Ficou meio nervosa, tal. Aí eu falei: calma. Aí ela chegou e falou: nem relou no seu carro. Aí a mulher, tal. Aí eu peguei, eu tinha uns folhetinhos evangelísticos, dei para a Ana, falou assim: entrega para ela. A Ana olhou para mim e falou assim: você está de brincadeira comigo? Ela não disse isso, mas o olhar dela disse. Porque porque a parte ofendida foi ela, não fui eu, né? Quem sofreu a ofensa de cara foi ela. E eu falei assim: vai lá. Ela olhou para mim assim, vai, amor, em nome de Jesus. Aí eu apelei, né? Aí ela pegou, tal, falou assim: olha, falei da palavra de Deus para você e tal. Meus irmãos, eu estou dizendo isso porque não é fácil. Não é fácil. E no trânsito? Como é que eu abençoo aquele camarada que quer cortar fila? Conhece esse xarope? Todo mundo obedecendo a fila, o camarada corta, vai lá na frente. O que a gente faz muitas vezes? Como é que a gente faz? Você já viu aqui no retrovisor que ele abriu para sair, né? Aí você cola no carro da frente. E ele fica esperando, né? Para olhar para você, não é assim que a gente faz? Deixa eu confessar, a gente dá um joia pro cara do lado, né? Aí você vê ele do lado assim, você sabe que ele vai pedir um joia, você nem olha. Você está lá, diz: cara folgado, meu.
Cara folgado quer cortar fila agora aqui na moral, que negócio é esse? Meu querido, os nossos corações são rápidos, são ágeis para retribuir o mal com o mal. E retribuir o mal com o mal é natural. Abençoar os que nos amaldiçoam é sobrenatural. E aí eu chego à conclusão: eu ainda não amo o mínimo aceitável. Mas olha só o que diz mais: orem por aqueles que os maltratam. Meu irmão, aqui pegou pesado. Porque eu não estou falando da oração, aquela que você faz na hora do almoço, em nome de Jesus, amém, que não faça mal, aleluia. Eu estou falando de oração, eu estou falando, meu irmão, de você se dedicar, eu estou falando de seguir o exemplo de Jesus, como lá em Hebreus 5:7, quando Jesus todos os dias orava em alta voz, com clamor e lágrimas. Isso, meu irmão, é você ter tempo de oração. E aqueles que te odeiam, que te maltratam, que são teus inimigos deliberados, você, meu irmão, chorar por eles no altar de Deus, mas não é chorar falando assim: mata, Senhor, leva, Senhor, não. É você chorar dizendo: Senhor, quebranta, abençoa, transforma, opera, derrama teu amor, tua graça, tua misericórdia. Quantos destes nem conhecem a Jesus? Vai falar que é fácil? Nós chegamos à conclusão, alguns domingos atrás, que não temos nos derramado nem por aqueles que amamos. Eu fiz uma pergunta aqui: quantos que têm orado e jejuado por seus parentes? Eu citei terça-feira o exemplo do Éder. Eu vou repetir. Você está aí, Éder, hoje? Levanta a mão. Está viajando? Mas está aqui, o irmão, o pai e a mãe. Eu citei o exemplo deles, porque eu estou falando terça-feira sobre alvos, objetivos. Uma palavra poderosa, não falta terça-feira no Tadel. Não falte terça-feira no Tadel. O Éder, ele se converteu através do ministério do jiu-jitsu com o Haldeman. E a primeira coisa que ele começou a fazer foi trabalhar para que a noiva se convertesse. E aí a noiva se converteu. Aí um dia o Haldeman chegou conversando, tal, e ele falou assim: eu estou de jejum. Ah, Haldeman, por quê? Você está de jejum? Não, estou de jejum pela conversão, né, do meu irmão, dos meus pais e tal. Aí o Haldeman: estou junto, vou jejuar com você. Você é jejum do quê? De carne vermelha. Fechou, estou contigo. Haldeman todo embaloso, né, ele, né, todo cheio de prontidão. Aí passou um dia, 2, 3, aí irmão, não, estamos na pegada, aí, amém, então vamos lá, estou no jejum. Deu uma semana, na outra, e aí, não, estou no jejum. Aí o Haldeman, depois de um tempo, quanto que é esse jejum? Até eles se converterem. Estou exagerando, Haldeman? Aí o Haldeman falou: rapaz. Aí ele se dedicou mais na oração: converte, Senhor, converte, Senhor. Ficou pensando no cupim casqueirado, né, filho? Mas pense, queridos, você deu risada porque já pensou? Primeira pergunta que te vem à mente: e se eles não se converterem? Acabou o churrasquinho? Irmão, churrasquinho de frango e de peixe tem o seu lugar, mas é de vez em quando, a gente gosta mesmo é do gorduroso, né? Aleluia, aquele cupim casqueirado, eita Deus poderoso. Meu irmão, e você, querido, ouvi de um novo convertido, que na época ele tinha 1 ano de conversão, mais ou menos isso, ele fala: eu estou jejuando até ele se converter. Ele se dispôs a nunca mais comer carne, se a família, o irmão dele não se convertesse. Graças a Deus, filho, você se quebrantou, está aí, o pai, a mãe e o irmão, batizado, servindo, líder de célula, aleluia! Glória a Jesus. Sabe o que é maluco? Maluco é eu olhar para esse texto e o texto falar: faça a mesma coisa por aqueles que te odeiam. E aí, está começando a cair a ficha? Você está começando a concordar comigo que eu não amo o mínimo aceitável? Mas tem mais, tem mais.
5, ofereçam-lhe também a outra face. Meu irmão, eita nós, hein? Parte do meu ministério é ter que ficar apagando fogueira dentro da igreja. Oxalá fosse a fogueira do fogo do Espírito, que aí não precisa apagar, a gente assopra para acender mais. Mas eu estou me referindo àquelas fogueiras, que é aquelas intrigas, aqueles probleminhas entre irmãos. Oh, barbaridade, meu. Isso dentro da igreja, onde é teu irmão. Se entendêssemos e praticássemos essa palavra, não teria divórcio, não existiria pai mandando o filho embora de casa, não existiria filho fugindo de casa. A questão é que nós ouvimos a palavra de Deus e queremos obedecer só o que queremos, o que gostamos, queremos escolher o que serve para nós. Oferecer a outra face. Oferecer a outra face, filho, é mais ou menos assim. Quando o maridão chega em casa com fome, ele vai mandar colherada no arroz, o arroz está queimado. Vai, deixa eu mandar um feijão com farinha, está salgado. Aí o camarada já dá aquela rasgada. Aí a mulher, meu irmão, o que ela tem que fazer? Dá outra face. Quer constranger o marido? Ana é fera nisso. Quer constranger o marido? Não fala nada. Fala, peraí que eu faço outro para você. Rapaz, dá vontade de achar um buraco, cavar, entrar dentro, sumir, falar, daqui a pouco eu volto. Se aprendêssemos a praticar princípios tão básicos como esses, viveríamos muito melhor. Porque o primeiro pensamento que nos vem quando pensamos nisso é o seguinte: poxa vida, mas tem que levar prejuízo em tudo. Não é esse o desejo de Deus para você. Deus está olhando lá na frente. Deus frita o peixe olhando o gato, irmão. Deus está no passado, no presente e no futuro. Ele sabe que se você colocar em prática isso daqui, meu irmão, o mais abençoado é você, não é o outro. É simples. Só nesses negócios aqui dá para pregar até de manhã. Vamos embora. Ofereça outra face. 6. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de lhe tirar a túnica. 7. Dê a todo o que lhe pedir. 8. Se alguém tirar o que pertence a você, não exija que devolva. Aí você vai dizer, tá. 9. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam vocês também. 10. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. 11. Não julguem e vocês não serão julgados. Vamos dar parada, porque aqui vale a pena. Todos valem a pena, mas é que se eu for parar em tudo, eu não chego no final do sermão. Queridos, aqui está outra coisa que, se você colocar em prática, você vai viver muito melhor. Vamos parar de julgar. Nós não temos autorização de Deus para julgar ninguém. Não as intenções. Nós podemos avaliar os frutos. E quando eu vejo os frutos, eu posso avaliar e julgar os frutos. Não a intenção. Sabe o que é pior? O próprio texto fala: pode julgar, quer julgar? Julga. Quer dizer, ele não fala que você pode, mas ele está dizendo assim: se você julgar da mesma forma que julgas, serás julgado. Ou seja, não julgue, exerça a graça. Vamos parar de julgar, gente. Vamos parar de julgar. É incrível como nós somos rápidos para emitir julgamentos. E muitas vezes fazemos isso na frente dos nossos filhos.
Deixa diante de Deus, deixa que Deus cuida disso. Porque o fulano falou isso, porque ele falou isso por causa daquilo. Meu irmão, como é que você sabe que ele falou isso por causa daquilo? Ele falou para você que foi por... Não, eu acho. Você acha, você está julgando, pecado. E na mesma medida você será julgado também. Então, quando você quer julgar, você está dizendo: Deus, sai do trono, que eu estou aí para julgar. Porque o único que pode julgar é o que se assenta no trono, filho. Então, quando você começa a emitir julgamentos com as pessoas, você está se colocando no lugar de Deus. E esse é um pecado terrível. Vamos parar com isso. E que lance a primeira pedra quem não é rápido em julgar. É algo que eu tenho que lutar. Eu aprendi isso já há um bom tempo. Eu já tomei uma decisão. Eu parei com esse negócio. Mas eu me pego. É uma tentação. Muitas vezes eu vejo, pequei, caí, julguei. Aí eu falei: Senhor, eu tenho que orar, Senhor, me perdoa. Eu emiti esse julgamento com relação àquele caso, àquela fulana, tal. Me perdoe, Senhor, e tal. E você entrega nas mãos de Deus. Mas vamos continuar. 12, não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhe será dado. Muito bem, fecha a régua, avalia aí agora. Está junto comigo? Eu chego à conclusão de que eu ainda não estou amando o mínimo aceitável. Eu tenho muito para crescer. E como é que eu faço isso? Só me derramando no altar de Deus. Mas vamos para o terceiro ponto dessa noite. Está junto comigo ou está dormindo aí? Aleluia. Terceiro ponto foi aquela revelação que eu disse na introdução da mensagem. Eu aprendo que o ingrato e o mal da história sou eu. Aí, meus irmãos, da primeira vez que eu estava lendo esse texto, é interessante porque eu falei assim: vou pregar, vai ser bacana, vai ser, meu Deus, estou aprendendo, Deus está falando comigo, eu vou compartilhar. A hora que eu cheguei nesse texto, eu falei: Senhor, assim não dá. Poxa vida, né? Todo mundo se esforçando, trabalhando para fazer o melhor, e aí o Senhor chega e fala que o Senhor abençoa os ingratos e os maus. Então que vantagem a gente leva? Meu irmão, eu entrei numa treta com Deus, entendeu? Aí eu falei: Senhor, foi umas lutas que eu tive com o Senhor lá. Eu falei: quer saber uma coisa? Não vou pregar. Meu Deus. Aí depois de 2 semanas eu estou lá, cheio de virose, ajoelhado na cama, né? O Senhor debilitou minha saúde, e ele me volta no mesmo tempo e falou: Senhor, mas já li esse texto, tem 2 semanas. E ele falou assim: mas é para você falar isso na igreja. Tá bom, Senhor, mas lembra desse negócio? Aí ele falou assim: você é esse ingrato e mau. Eu falei: vou-te. Aí eu comecei a chorar, irmãos. Eu comecei a chorar porque eu entendi o que o Senhor estava falando aqui. Foi como se as escamas caíssem dos meus olhos. E aí começou a me pipocar versículos. E uma iluminação do Senhor se apoderou da minha vida. Falou: vocês são maus, vocês são ingratos. Aí eu me lembrei de Lucas 11: vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará o amado Espírito Santo aquele que lhes pedirem. Eu falei: Senhor, não confiarmos no nosso próprio braço. Nosso coração é enganoso, nosso coração é corrupto. Aí eu começo a ver Gálatas falando que a minha carne, ela não melhora, a minha carne luta contra as coisas do Espírito. Aí eu vejo que eu posso apagar a ação do Espírito Santo na minha vida. Eu falei: Senhor, e ele dizendo: você, Marcelo, é ingrato e mau. Esse texto tomou uma dimensão, queridos, na minha vida, por causa do constrangimento. Você, Marcelo, é mau. Nós somos maus. Nosso coração é ingrato, filhos.
Quantas vezes precisamos chorar na presença de Deus para falar: Senhor, nos perdoe. Lembra do Paulo? O que eu quero fazer, eu não faço. Eu prometi a Deus orar 3 horas por dia, 2 horas. Eu prometi fazer, não fiz. O que eu quero fazer, não faço. O que eu não quero, eu faço. Miserável homem que sou. E aí o Senhor, Ele fala assim: você sendo ingrato e mau, eu te abençoo. Por que Ele está dizendo tudo isso? Usa a mesma medida que eu uso, Marcelo. Se eu posso te abençoar sendo você ingrato e mau, você pode perdoar o seu marido, você pode perdoar a sua esposa, você pode perdoar o seu pai, você pode perdoar aqueles que te maltrataram, aqueles que te amaldiçoaram, aqueles que te odeiam, aqueles que declaradamente dizem seu inimigo. Você pode, porque se Deus faz isso conosco, e Ele planta e derrama do amor dEle no meu e no seu coração, eu e você podemos. Eu sou constrangido pelo amor. E aí vem o elo do 4º princípio. Eu só consigo fazer isso imerso em Jesus, mergulhado em Jesus. Eu só consigo amar no padrão exigido através de Jesus em mim. Gálatas 2:20. Crucificado com Jesus, já não vivo eu, Cristo vive em mim. O que eu faço agora, eu não faço na minha vontade, eu faço na vontade do Filho de Deus, que me amou, se entregou por mim. Tentar viver o amor na carne é frustração. Tentar viver o amor, seja com o seu cônjuge, filho. É por isso que os casamentos estão ruindo. Vocês estão tentando amar o próximo com o seu amor. Vocês estão tentando amar de forma natural. Eu estou falando que este ano, o ano profético do amor, nós seremos marcados pelo amor sobrenatural. E queridos, todos já fomos marcados por esse amor quando entregamos nossas vidas a Jesus. Tivemos um encontro com a cruz. Mas eu estou dizendo que esse ano será forte, será maior, será algo que vai nos impactar, queridos. Mas para isso você precisa abrir seu coração. Para isso você precisa ter uma nova postura. Eu só consigo amar através de Jesus. Só através de Jesus. Por fim, a quinta verdade que inundou meu coração estão nos versículos 32 e 33. E o Espírito Santo falou para mim: Marcelo, não há mérito algum em amar aqueles que te amam. Amar você é fácil, você me ama, é gostoso, é retribuição, é natural. Amar a minha esposa é fácil, ela me ama tanto. Amar minhas filhas, sobrenatural é amar aqueles que estão desprovidos de amor. Amar como Jesus ama é passar na rua, enxergar a prostituta e não dizer como muitas vezes dizem: olha só que desgraça, tem que morrer uma desgraça dessa, destruindo famílias, destruindo lares. Fazer como Jesus é olhar para a prostituta e chorar e falar: Senhor, muito provavelmente ela está onde está porque nunca recebeu o amor de um pai.
Talvez está onde está porque foi abusada quando criança. Talvez está onde está porque não conhece o teu amor. Em 2009 ou 2010, eu sofri um assalto. O Alan, eu vi o Alan por aqui. Está aí hoje. E o Rogerinho. Nós estávamos, era uma segunda-feira. Eu já contei essa experiência algumas vezes, mas tem bastante gente nova aí. Segunda-feira é dia da minha folga. E eu e o pastor Gilberto gostávamos de ir num pesqueiro ali no Água Branca, Country, lá no Country Club lá. Lá tem um tanque de pirarara, um peixe de couro. Nós chegávamos ali por volta das 3, 4 horas da tarde. Levávamos uma vara de pescar. E o gostoso é que aquela pirarara, ela gostava de queijo mussarela. Aí, meu irmão, sentava eu, Gilberto, uma Coca-Cola gelada, uma mussarela para o peixe, uma mussarela para mim, uma mussarela para o peixe, uma mussarela para o Gilberto. E ali a gente ficava até 6 horas da tarde, 7 horas, era uma delícia. Na segunda-feira, no domingo foi dia das mães, induto do dia das mães. Eu acho que eu reclamei com o Senhor na segunda-feira. Eu falei assim: o senhor prefere mais o Gilberto que a mim? Porque naquele dia ele não foi, só fui eu. E aí foi o Rogerinho e o Alan. Estava lá naquela historinha, mussarela para o peixe, mussarela para mim e tal. Daqui a pouco, meu irmão, chega 2 motos, 4 camaradas fazendo uma arruaça. Assalto. Meu Deus. Eu tinha uma tralha. Tralha é o nome do material de pesca, né? O pescador chama de tralha. A minha tralha de pesca. Eu tinha uma tralha que eu comecei a montar ela desde quando eu estava no seminário. Eu tenho uma... Se bem que faz muito tempo que eu não pesco. Faz mais de 1 ano que eu não vou pescar. O tempo não permite, enfim, algumas questões. Mas eu me apaixonei muito por pesca, porque o meu avô paterno gostava. E esse meu avô paterno, ele era muito carinhoso, muito amoroso. E ele morreu quando eu tinha 6 anos de idade. Então acho que eu fiquei com isso, e eu me identifiquei tanto com a pesca. E meu pai não gosta muito de pescar, nem pesca. Mas eu fui montando essa tralha, sabe aquela coisa bem gostosa, bem... E dessa segunda-feira, o que eu fazia? Eu tinha uma bolsa grande. E eu levava aquela bolsa, lembra, Gilberto? Eu levava a bolsa lá, abria, é onde eu botava meus bebezinhos para tomar sol, abria, né? Usava 1, 2, mas eu abria e tal, ficava olhando. Aí eu tinha um canivete que eu tinha ganho do meu primo, que era delegado, que ele trouxe lá dos Estados Unidos, tudo ali. Eu falava, não, essa daqui é só para pescar piapara no Paranazão. Sabe aquele negócio assim, irmão? Né? Aí o camarada, um assado, vamos tudo lá para o chão. Aí, dinheiro, aí eu falava para o Alan e para o Rogerinho, falava, não olha nos olhos dele. Daqui a pouco ele veio me chutando assim, levanta aí, gordo. Já começou ofendendo. Tá bom. Dinheiro. Falou assim, minhas coisas estão tudo lá no quiosque. Vamos lá. Meu irmão, tampinha desse tamanho. Era só um no pé do ouvido, ele virava do avesso. Magricelo. Mas ele tinha uma 380 engatilhada. Aí muda o assunto. E ele batia assim na minha cabeça, na minha nuca. Você vai morrer, se não tiver dinheiro você vai morrer. Gente, eu tinha 50 na carteira, que era, né, para pagar a pescaria ali, a mussarela. Cheguei lá, falou assim, tá aqui. É isso aqui que eu tenho, celular. A hora que ele olhou o meu estojo, estava aberto. Estojo de pesca, minha tralha estava aberta assim. É igual desenho, sabe quando brilha? Aí ele falou assim, fecha e põe na bolsa. Aí eu peguei a carteira, peguei o celular, tinha cartão, tinha cheque, leva tudo, mas deixa a minha tralha.
Aí eu deixei assim, fiz de conta, né? Ele olhou, aí ele foi na outra, hora que ele voltou: você não guardou por quê? Eu quero levar tudo. Eu falei: rapaz, tá bom. Aí guardei, coração doído. Celular nem tanto, carteira nem aí, cheque a gente susta, mas a tralha doeu. Aí feriu. Me chamou de gordo, nem liguei. Mas quando ele foi levar a tralha, aquilo machucou. E o pior, a gente tinha comprado um pacotão de Doritos assim para comer os 3, ele levou também. Catou as coisas, foi embora. Chamei os meninos. Vontade eu não tinha, mas o Espírito Santo falou o que eu tinha que fazer. Nós nos reunimos ali os 3. Logo a polícia estava chegando, demos as mãos. E eu falei assim: Senhor, muito obrigado pelo livramento. O Senhor nos guardou, nos poupou. E ali, meus irmãos, por obediência, nós começamos a clamar pela vida daqueles ladrões. Eu ainda estava magoado por causa da tralha. Mas não é uma questão de sentimento. É aí onde nós nos enganamos. Amor não é sentimento, é decisão. As pessoas confundem. Amar é escolha, amar é decisão. É isso que Deus tem por nós. Se Deus fosse me amar por aquilo que eu fosse dar para Ele, talvez eu não seria amado por Ele. Mas Ele decidiu me amar. Queridos, se eu, Alain e Rogerinho, se a gente pôde orar por aqueles bandidos que fizeram tanto mal para a gente, eu aprendi naquele dia que não há limites para amar. Não há limites. Amar o que nos amam não tem mérito nisso. Para concluir, o texto é tão tremendo que ele termina dizendo lá no final: perdoem, serão perdoados, deem, lhes será dado. Aí ele fala: uma boa medida calcada, sacudida, transbordante. Sabe o que é uma medida calcada? Uma medida calcada é quando você vai lá no cinema, aí você compra o pacotão de pipoca, né? Normalmente eu vou no período da tarde, eu nem almoço para comer o pipocão. E aí, meu irmão, quando você chega lá na hora, você já vê, a pessoa vai colocando a pipoca, né? Tem gente que coloca e deixa malemar, deixa muito soltinha a pipoca. Mas tem aquele funcionário que ele enche, aí ele vai calcando. Sabe quando ele vai batendo assim? E o tiozinho que tem aquela canequinha, eu sou da época do tiozinho que tinha aquela canequinha de alumínio. Ele jogava e fazia assim, ó. Ele calcava. Aí, tiozão, aí sim, hein? O Senhor está dizendo, filho, que se eu expressar esse amor que Ele tem por mim, mesmo eu sendo mau, ingrato, e se eu me espelhar em Jesus e amar como Jesus sobre a minha vida, há uma medida que será derramada. Essa medida, ela é calcada, ela é sacudida, ela é abundante, aleluia. Vai ser derramado sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, em nome de Jesus, aleluia.